Olá pessoal, eu sou Wilson Espigarol. Gostaria de convidar vocês para se inscreverem aqui no canal e também seguir a nossa página no Instagram. A gente posta bastante conteúdo relacionado à pecuária de corte, à reforma de pastagem, à manutenção, à suplementação. Então sigam a gente lá no Instagram e também aqui na nossa página do YouTube. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um projeto de recria e engorda de fêmeas F1 Angus, que a gente começou esse projeto em fevereiro. A gente tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho do início desse projeto, como a gente comprou os animais, quanto estava o ágio na época, e hoje já transcorreram aí 9 meses. A gente vai dar alguns panoramas gerais sobre esse projeto nesse vídeo. A gente vai falar tanto das condições climáticas, né, como se comportou o mercado, as condições de pastagem e nutrição também desse projeto, dessa área, quais foram os nossos custos, né, tanto com nutrição, com mão de obra, com sanidade, quanto a gente pagou nessa reposição desses animais, e também a gente vai olhar como foi a evolução desses animais no período, e no final a gente vai fazer 3 cenários financeiros, né, considerando um cenário real, um cenário pessimista e um otimista, para saber a viabilidade desse negócio, e também 2 cenários relacionados à parte de ajuste e projeções para os próximos meses do projeto. Bom, pessoal, a região que a propriedade está inserida, né, no interior do estado de São Paulo, é uma região que sofreu muito esse ano com condição climática, né? A gente teve chuvas muito abaixo do esperado. Na propriedade a gente tem até agora em novembro um acumulado de 785 milímetros, né? Um ano de poucas chuvas, né, para a nossa região, e isso com certeza impacta no projeto, porque a gente tem que acabar às vezes desembolsando um pouco mais com suplementação, e também a gente não tem a rebrota do capim tão vigorosa, a gente não consegue produzir massa e pastagem para ter uma arroba mais barata. Então isso acaba interferindo um pouco no projeto, e também além dessa condição de chuvas abaixo do normal, a gente teve um evento de geada no período que também comprometeu muito a qualidade das nossas forrageiras. Em relação ao mercado, né, como se comportou o mercado da arroba do boi nesse período de 9 meses que a gente vem com o projeto. A gente saiu de uma arroba na data da compra dos animais, né, em fevereiro, de R$ 301,73, e a gente teve agora em outubro uma queda muito grande. Todo mundo acompanhou aí no mercado. A gente chegou numa arroba na média aqui do CPEA na casa de R$ 270. A gente já teve agora uma recuperação também muito rápida em novembro, né? A gente já está com uma média aqui de acordo com o CPEA voltando na casa dos R$ 300. A gente sabe que no mercado está tá mais de R$ 300, dependendo da região que você está inserido e das negociações, mas a média já voltou a um patamar de R$ 300. Então aqui a gente teve nesse mês de novembro uma valorização, uma variação no mês da arroba de 25%. Então uma variação histórica, é algo que não é comum acontecer, né? Tanto essa queda muito brusca como essa alta, mas a gente flutua hoje na casa, de acordo com a Scott Consultoria, na casa dos R$ 309, R$ 310, e de acordo com o CPE na casa de R$ 321,80. A gente vai ser um pouquinho pessimista no vídeo, né? Sempre a gente gosta de trabalhar um pouco abaixo as contas para não ter nenhuma surpresa no futuro, então a gente vai utilizar a cotação da Scott Consultoria para a arroba de São Paulo na casa dos 309,50, né? O mercado à vista. A gente utiliza a arroba do boi gordo, mesmo se tratando de fêmeas, pessoal, porque por ser fêmea cruzada, a gente sabe que ela tem um certo mercado diferenciado, então a gente acaba conseguindo agregar um pouco de valor nela. Então a gente pode trabalhar a arroba do boi gordo para fazer as nossas projeções aqui. Em relação à pastagem, né, pessoal? A pastagem do projeto é um projeto de 4 hectares, uma propriedade pequena, né? Isso aqui a gente consegue replicar para propriedades maiores, e claro, quanto maior a propriedade, maior a diluição de custo fixo, né? Então isso aqui é para a gente realmente acompanhar, entender como se comportou e vocês irem tendo noção das contas e como fazer, né? Mas claro que quanto maior o nosso N, maior o nosso volume, melhor a diluição de custo fixo, né? Essa área a gente dividiu ela em 3 piquetes. Essa área foi reformada no ano passado, né? Uma área de braquiária brisanta, e a gente fez todo o processo de calagem, adubação, controle de plantas invasoras no início da formação dela, e durante o ano a gente realizou algumas adubações de cobertura que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E como se comportou, né, nesses 9 meses de projeto até agora, como se comportou, a gente tem aqui muito
nítido isso visualmente, a gente colocando as fotos assim lado a lado, essa diferença de estações e os períodos de transição, né, pessoal? Aqui a primeira foto, a gente tem os animais na data da compra, em fevereiro de 2021, e a gente estava com uma produção muito boa de forragem, uma forragem de alto valor nutricional e também massa para atender a demanda dos animais, né? A gente não tinha só essas bezerras na área, a gente estava com algumas vacas e umas outras categorias. Depois, em maio, a gente já vê esse período de transição, né? Águas para seca. A gente vê essa diferença até de cor da pastagem, uma pastagem com mais talo, menos folha, ela fica com essa coloração mais voltada para o amarelo ao invés do verde, e também ela tinha que emitir semente, então isso cai muito a qualidade nutricional dessa forragem. Aqui mesmo em maio a gente já iniciou um trabalho de suplementação com feno, uma quantidade pequena, mas para ir já ajudando esses animais a não terem uma queda de desempenho, né? A gente tinha projetado fazer algumas adubações de cobertura, mas devido a essa falta de chuva, a gente preferiu não utilizar o adubo nessa época para não ter um prejuízo de aplicar o adubo e não ter a resposta esperada. Então a gente pretendia fazer uma adubação forte nessa saída de águas para a gente fazer um pastejo diferido na seca, mas a gente acabou não conseguindo, né? Aqui em junho vocês podem observar que a condição já, além da pastagem estar bem mais amarela, a gente já tem muito mais talo do que folha, é uma rebrota muito baixa, e mesmo em junho a gente teve essa condição de geada. Então o pouquinho de massa que a gente tinha, ela acabou torrando, amarelecendo e ficou numa condição pior ainda para os animais. No final de junho a gente teve uma chuva, né? A gente teve uma condição de chuva que acabou dando aí um pouquinho de vigor para as plantas, ela ficou até um pouco mais verde, mas nada muito significativo, né? Vocês podem ver que depois em julho a gente já volta para essa condição de mais talo do que folha, né? E isso prejudica muito o desempenho dos animais. Como eu falei, a gente já veio tratando os animais desde maio, mas aí no período de julho para frente a gente deu uma intensificada um pouco maior nessa suplementação através do feno, né? A gente aumentou a quantidade de feno fornecido e desde o início do projeto esses animais vêm sendo suplementados com proteico de consumo 0,1%. Em setembro, como a gente pode observar, foi o pior mês nosso aqui da nossa região em condição de oferta de forragem, né? Tanto questão de temperaturas baixas, questão de pouca luminosidade, falta de umidade, então o pasto realmente não rebrota, a gente vê uma condição de praticamente sem oferta de forragem para esses animais, né? Em outubro a gente já teve as primeiras chuvas, né, após esse período de seca de inverno, então a gente aproveitou essas primeiras chuvas para usar aquela ureia de maio, que a gente utilizava ali antes de maio um pouquinho para fazer o pastejo diferido. Então a gente usou ela agora para estimular a rebrota desse capim e acelerar a volta do desenvolvimento e da produção de massa para a gente reduzir a nossa suplementação dos animais e ter uma arroba mais barata, né? A gente conseguir produzir arroba pasto, que é a arroba mais barata. E aqui é uma foto agora de novembro, vocês veem que é outra condição de pastagem, né? A pastagem é muito mais vigorosa, com muito mais folha, muito mais massa para atender a demanda dos animais. Em relação ao nosso estoque mensal, né? Como se comportou durante esses meses, como eu falei para vocês, a gente não tinha só essas bezerras cruzadas na área, então a gente teve aí alguns meses com um pouco mais de lotação, mas a nossa média de lotação do projeto é na casa das 10 cabeças nessa área. Então a gente teve um período ali das águas, saída das águas com um pouquinho mais de animal na área, né, praticamente o dobro, e aí a gente acabou tendo que retirar alguns animais para outra propriedade para manter uma lotação adequada para não prejudicar muito a nossa forrageira. E isso convertendo em lotação mensal, né, pessoal, que a gente tem os pesos médios, quantidade de cabeça, peso vivo total, mas o que interessa para a gente é sempre o A por hectare, né, a unidade animal por hectare. A gente vem ali nesse período que os animais entraram na casa de 2,9, 3, a gente chegando até 3,07 o A por hectare. Depois em maio a gente fez a retirada de alguns animais, transferiu para outra propriedade e aí a gente vem mantendo uma lotação praticamente na casa de 1,6, 1,7 UA por hectare. E agora, claro, como esses animais crescem e ganham peso, mesmo a gente não inserindo novos animais na área, a gente vem sempre tendo um aumento de lotação, agora em novembro chegando aí quase próximo a 2 UAs por hectare. E em relação às adubações, né, pessoal, dessa pastagem, como foi feita? Em janeiro a gente tinha um pouco de produto, né, um adubo 200520,
proveniente do ano passado, ainda que tinha sobrado do final do ano. A gente aplicou esse adubo, 100 quilos na área, né? Ele estava num preço para a gente na casa de 2,24. Depois, em fevereiro, a gente fez uma adubação com Sulfamol, né? A gente comprou o Sulfamol, utilizou não só em fevereiro, a gente distribuiu em 3 adubações de 50 quilos, né? O preço do adubo já foi para 3,28. E em março, a gente fez uma compra de ureia protegida, que era justamente para utilizar nessa produção de massa para o inverno, e na casa já de R$ 3,33 o quilo. Então a gente acabou não conseguindo utilizar toda essa ureia em março, né? Usou uma parte dela e a outra parte a gente usou agora no retorno das águas para estimular essa brotação. Então, de desembolso nessa área com adubo, a gente gastou na casa de R$ 1.200. Se a gente dividir isso por cabeça ano, a gente tem um desembolso com adubação, né, na casa de R$ 121, né? E por mês, o nosso custo com adubo por cabeça mês fica em torno de R$ 10. Em relação ao score de fezes, né, pessoal? A gente sabe que o score de fezes é um indicador muito importante, um indicador indireto para a gente medir desempenho dos animais. Sempre que a gente tem fezes muito líquidas ou muito ressecadas, são sinais ruins, né? Quando tem fezes muito ressecadas, esse animal está tendo uma dieta com alto teor de fibra, isso é ruim para o desempenho. E quando ele está com uma dieta com score de fezes, perdão, muito líquido, também pode indicar que esse animal pode estar tendo algum distúrbio metabólico. Então a gente conseguiu mesmo com essa condição de seca, ajustando a suplementação proteica, manter um score de fezes satisfatório, né? A gente vê aqui em março, ainda com pasto verde, uma condição de fezes que a gente indica que o animal está tendo um bom desempenho, mas em junho e julho, aqui em julho, na nossa situação aí mais extrema depois da geada, com uma suplementação um pouco maior de feno, mesmo assim a gente conseguiu manter um bom score de fezes dos animais. Em relação à suplementação, né? A nutrição, mas em relação ao suplemento. A gente fez 2 compras de suplemento para esse projeto, né, no período. Em janeiro a gente fez uma compra de proteico, 0,1%, né? Pagamos aí na casa de R$ 2,32 por quilo. E em julho a gente mudou a estratégia para um proteico de 0,2%, um consumo maior, pagando 2,66. Vocês podem ver que mesmo sendo um produto de consumo maior, que teoricamente ele tem um valor menor, a gente pagou mais caro porque nesse período de 6 meses teve uma alta no preço dos insumos, principalmente nessa questão voltada à nutrição e adubação. Então, a gente fez um preço médio de produto na casa de 2,49 por quilo, desembolsando aí um valor total de quase R$ 2.000. A total dessa suplementação, né, pessoal, a gente acabou já dividindo por 12 meses, mesmo a gente não tendo entrado em dezembro, porque a gente tem produto programado para acabar em dezembro e em janeiro a gente realizar uma nova compra. Então, a gente tem um desembolso médio por cabeça mês em torno de R$ 16,50, mais aqueles 10 e 14 de pastagem, a gente já tem um desembolso na casa de R$ 26 por cabeça mês. Em relação à suplementação mais voltada ao volumoso, né? Qual que foi a nossa estratégia entre safra? Por ser uma propriedade pequena, a gente não conseguir produzir uma silagem dentro da área, a gente acabou optando por comprar o feno, né, para fazer essa suplementação. A gente não conseguiu achar feno de boa qualidade na região, porque toda a região sofreu com falta de chuva e geada. Então a gente comprou um feno de Dictioneuro, mas um feno muito seco, né? A gente fez essa compra em maio, pagando R$ 50 por rolão de feno. E em julho a gente fez outra compra, esse preço já saltou para R$ 70. Então a gente desembolsou na casa de R$ 900 em desembolso com feno, né? Isso, se a gente diluir esse custo pelo ano, esse animal deve um custo a mais, essa estratégia de seca, de R$ 7,33. Então, pessoal, em relação à nutrição, cabeça mês, se a gente somar o feno e a suplementação, a gente tem um desembolso de R$ 23,85 por cabeça, e nesse período agora de fevereiro até novembro, a gente desembolsou R$ 214,65. Agora falando um pouquinho em relação aos nossos desembolsos com mão de obra e sanidade, né? A gente teve uma mão de obra cabeça mês de R$ 10, em relação ao período então dos 9 meses, R$ 90 por cabeça. O nosso desembolso total com sanidade desde fevereiro foi de R$ 621,95. Isso a gente considera suplementos vitamínicos, considera vacina contra a clostridiose, controle de ectoparasitas, então vermífugos, tudo está englobado aqui nessa parte de sanidade. E
a gente teve então um custo cabeça mês com sanidade de 4,31 centavos. Então, o nosso desembolso no período total, né, de fevereiro a novembro, ficando aí em torno de R$ 38 de sanidade. Então, R$ 90 de mão de obra mais 38 de sanidade. Em relação à reposição, né, pessoal, quanto a gente pagou nesses animais, que até tem esse outro vídeo aqui no canal falando sobre o ágio que a gente pagou. A gente comprou os animais em fevereiro, né? Colocado na propriedade a gente pagou R$ 2.865, já considerando o frete. As bezerras estavam com peso médio de 203 quilos, então elas saíram para a gente 14,11 o quilo, né? Junto a gente comprou algumas fêmeas aneloradas, até que foram transferidas para outra propriedade, mas as bezerras cruzadas que a gente está fazendo a conta, os cálculos e as simulações, saíram na casa de 14,11 o quilo. E como estão esses animais hoje, como eles estavam quando foram comprados, né, pessoal? Que em fevereiro elas estavam então com 203 quilos e aqui em novembro a gente já pode ver essa mudança de era, animais já querendo começar a mostrar um acabamento, uma condição corporal melhor, né? Esses animais agora em novembro com peso vivo médio na casa de 340 quilos. Agora, pessoal, a gente vai falar então daqueles 3 cenários, né? O cenário real, que é o cenário 1, o cenário 2 é o cenário pessimista e o cenário 3 um cenário otimista. A gente então vai considerar aqui, nessa análise financeira nossa, todas as despesas, né, que a gente teve com esses animais, tirando impostos, taxas e alguma coisa de manutenção, mas assim, as principais despesas estão aqui. Esse valor varia muito de acordo com o seu projeto, tamanho e o que você faz na sua área, mas só para a gente ter uma ideia. E qual que seria a rentabilidade se a gente vendesse esses animais hoje, tá, pessoal? Que a gente está considerando o peso desses animais hoje, a gente sabe que são animais que têm potencial de ganhar muito peso, né, que eles são abatidos com um peso maior do que esse, mas se a gente decidisse encerrar o projeto hoje, se a gente estaria tendo lucro ou prejuízo. Então a gente somou aqui custo de reposição de 2.865 com os 38 de sanidade, 90 de mão de obra, 91 de pastagem, 214 de nutrição. A gente teve um desembolso total nesse período de 9 meses de R$ 434,78. Então, se a gente diluir isso por mês, a gente teve um desembolso cabeça mês na casa de R$ 50. Somando o que a gente pagou nas bezerras mais o desembolso, a gente teve um custo até hoje com elas de R$ 3.299,78. Se a gente considerar a arroba de R$ 309,50, com esses animais pesando os 340 quilos, como a gente vai vender esses animais sem estarem prontos, acabados, terminados, a gente considera um rendimento de carcaça de 50% e teria um animal de 11,33 arrobas. Isso daria um faturamento bruto de R$ 3.506,63, sobrando então o lucro por cabeça de R$ 206,85. Se a gente diluir esse lucro pelo que a gente gastou, né, pelos 3.299, a gente tem uma rentabilidade no período de 6,26% e uma rentabilidade ao mês de 0,7%, né, 0,69%, praticamente 0,7% ao mês sobre o capital investido. Então, é uma rentabilidade muito abaixo do que a gente tinha projetado no primeiro vídeo que a gente mostrou falando da compra e do início do projeto, né? A gente tinha projetado na casa de 1,4% ao mês, mas isso se dá porque a gente teve o pior período do ano para esses animais, né? A gente pegou a fase de transição das águas para a seca, pegou a seca e agora a gente está retornando às águas. Então, esse período de novembro a maio vai ser onde esses animais vão ter o seu maior desempenho de GMD. Então, é agora que a gente consegue diluir mais ainda o ágio da reposição e colocar peso nesses animais para conseguir ter uma rentabilidade maior. O cenário 2, pessoal, a gente considerou os mesmos custos, né? Só que a gente fez um cenário pessimista, né? Considerando que essa arroba de 309 tivesse uma redução de 10%. Então, se a gente fosse vender amanhã e amanhã a arroba caiu 10%, ela estaria na casa de R$ 278. Então, em vez da gente ter lucro, a gente teria um prejuízo de R$ 143. Então, a gente não teria rentabilidade no período, a gente teria um prejuízo. E do mesmo jeito que a gente pensa nesse cenário pessimista, a gente fez um cenário otimista, né, considerando um incremento de 10% no valor da arroba. Então, os mesmos custos, só que essa arroba de 309 foi para R$ 340. Então, aí a gente pula para uma rentabilidade já de 16% no período de 9 meses e uma rentabilidade ao mês de 1,87. Isso aqui, pessoal, tudo são simulações, a gente sabe que pode ou não ocorrer tanto para baixo quanto para cima, mas é só para a gente ter uma noção
de como está se comportando o projeto e se a gente pode desembolsar mais, a gente tem que enxugar mais. Então isso é muito importante a gente estar avaliando durante o período, durante o processo. E agora a gente vai fazer alguns ajustes e projeções para o futuro, né? O projeto era matar esses animais em maio, então a gente tem mais 6 meses e são os 6 melhores meses do ano em relação à produção de forragem, à produção de arroba barata. Então agora a gente até fala que é empurrar caminhão ladeira abaixo, né? Então como vai se comportar se a gente continuar tendo o mesmo desembolso? A gente tendo o mesmo desembolso e acrescentando mais 6 meses no projeto, a gente aumenta em R$ 289,80 nosso custo, né? A gente projetou aqui um GMD de 650 gramas por dia nesse período. Então esses animais teriam um acréscimo de ganho de peso de 118 quilos, né? Só que o custo também iria subir dos 3.299 para 3.589. A gente considerando o cenário real, a mesma arroba de hoje, a gente teria animais de 458 quilos, né? Com rendimento de carcaça, e como são animais que vão estar mais bem acabados, né? Vão ter depositado um pouquinho mais de gordura, a gente pode considerar um rendimento de 51%. Então seriam novilhas aí de 15,59 arrobas. O faturamento bruto nosso seria de R$ 4.825, né? Tendo um lucro por cabeça de R$ 1.235. Isso nos dá uma rentabilidade nesse período de 15 meses, né? Os 9 meses agora até novembro, mais os 6 até maio, de 34,41%. Né? E diluindo isso mês a mês, a gente teria uma rentabilidade aí na casa de 2,29%. Né? Ah, mas Wilson, talvez com essa nutrição que você tem hoje, você não consiga atingir 650 gramas de média. Tudo bem, a gente fez também aqui um cenário considerando um acréscimo de desembolso de suplementação, tanto por aumento de preço de produto, como talvez mudar um pouco o nível da suplementação, talvez pular desse proteico 0,2 para um 0,3. Então a gente incluiu aí um custo extra nesse período de R$ 30 a mais de suplementação, então aqueles R$ 48,30 que a gente já tinha, mais 30, o mesmo custo de reposição e o desembolso que a gente tem até hoje, né? Então a gente teria até maio esse desembolso normal nosso de 48 seria de 289, mais esse plus de suplementação de R$ 180 nos 6 meses. Então o nosso custo pularia aí para a casa dos R$ 3.770. Considerando os mesmos parâmetros de ganho de peso, de desempenho, de faturamento bruto, a conta sobraria aí R$ 1.055 por cabeça de lucro. Isso já diminui nossa rentabilidade na primeira projeção de 34 para 28 no período de 15 meses, e nossa rentabilidade fica na casa de 1,8%, já mais próximo ao do que a gente tinha projetado e também mais próximo do real, que provavelmente irá acontecer. Lógico que a gente pode ter tanto alta como queda da arroba, mas a gente tem uma noção muito clara de que o projeto vem caminhando bem, e se tudo correr bem nesses 6 meses e a gente conseguir uma condição de mercado favorável, a gente vai ter uma boa rentabilidade sobre o capital investido. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo era isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Pode também enviar um e-mail para a gente ou acessar também nosso canal no Instagram, né? Que a gente está à disposição para esclarecer alguma dúvida que ficou sobre esse projeto, sobre o vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.